Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGNE, Centro Avançado de Endodontia com Microscopia. Eu estou aqui de volta para mais um episódio para falar sobre um ponto de vista sobre um tema da endodontia. E hoje nós vamos discutir, eu vou comentar aqui sobre a medicação intracanal, a sua efetividade, os tipos de medicação que existem, se é realmente necessário a sua utilização, de que forma nós podemos utilizar, tudo isso é muito importante. Mas antes eu quero fazer um convite para que você se inscreva no meu canal do YouTube, clica no sininho para ativar as notificações e você receberá semanalmente os meus vídeos. Acesse também o nosso site do IMAGNE, para que você possa tomar conhecimento dos diversos cursos que nós oferecemos para todos vocês, envolvendo a endodontia clínica e a endodontia cirúrgica, a endodontia contemporânea, com seus novos conceitos, novas técnicas, novas manobras, tornando assim essa associação da tecnologia com a microscopia os procedimentos mais previsíveis, mais efetivos, mais precisos, com respostas biológicas mais favoráveis, evidentemente. Mas o assunto que me traz hoje aqui, sobre a medicação intracanal, eu quero fazer algumas perguntas, né? Eu vou lançar alguns pontos de vista. Isso aqui não é uma verdade, né? Na verdade é um ponto de vista pessoal, e que vocês vão buscar as verdades através da literatura, através de discussão com colegas, ver o que é mais viável. Mas eu quero fazer uma pergunta. Eu vejo, discutindo com colegas, eu vejo que muita gente não conclui a endodontia na mesma sessão e bota a medicação intracanal. Eu fico me perguntando às vezes se é realmente uma questão de filosofia de você precisar da medicação intracanal, ou você faz essa primeira sessão, não obtura, com medo, né, ou um receio do paciente ter sintomatologia, então você bota a medicação e espera uma próxima sessão. Se o paciente não sentir dor, você fecha. Pode ser isso, já discuti com colegas em relação a isso. Algumas pessoas também, alguns profissionais acreditam na sua efetividade. Em alguns casos, eu também concordo na sua efetividade, mesmo porque existem substâncias fantásticas, né? Mas o que nós precisamos entender é que no dia a dia, essa medicação faz realmente o efeito desejado que você espera. Então, por exemplo, você tem um paciente com sintomatologia, se você tem uma necrose, se você tem uma vitalidade pulpar, você tem diferença de medicação? Nós temos aí o tricresol formalina, temos o paramônio clorofenol canforado, temos rifocó, temos o otosporin. São medicações que existem, mas que não são utilizadas já há alguns anos, né? Na década de 80, década de 90, eu utilizava essas medicações. Também utilizava o hidróxido de cálcio, que hoje das medicações é realmente comprovada cientificamente a mais efetiva, né, por se tratar de um material que exerce uma bioatividade muito interessante pelo seu teor de cálcio e o seu zinco hidroxila, que mantém o pH mais alcalino, e eu vou mostrar para vocês de que forma existe essa efetividade, né, porque o hidróxido de cálcio é uma substância importante. Não quero falar da pasta por enquanto, eu falo do hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio endurecido, que nós encontramos aí nos biocerâmicos. O biocerâmico tem o óxido de cálcio, que misturando com a água do tecido, a água que você coloca, que você mistura, ele se transforma em hidróxido de cálcio, endurecido. Não existe nenhuma transformação, não existe nenhuma queda do seu poder químico depois do endurecimento. Já a pasta é um pouco diferente. Mas eu quero voltar, né, para falar para vocês em relação a isso, de que forma nós vamos utilizar essas medicações. Então as medicações passadas eu vejo que muita gente ainda utiliza. Eu sou contra? Não tenho nada contra. Eu não discuto filosofia, eu discuto a efetividade das técnicas, a efetividade dos materiais, dos medicamentos, né? Então não vejo necessidade de utilizar o tricresol formalina. A literatura relata que é um gás, né, que ele é volátil, você coloca uma bolinha na câmara pulpar, ele é deletério aos tecidos periapicais, ele é nocivo, ele realmente agride e tem substâncias carcinogênicas. O paramônio clorofenol canforado também é uma substância que agride, né, os tecidos periapicais. O que é que você precisa de uma medicação? Que ele seja favorável, que ele exerça uma ação de desinflamação, uma ação de formação de um novo tecido. E isso você vai encontrar
no hidróxido de cálcio, mas existe uma outra medicação, né, que é, na verdade, a nossa substância química auxiliar, que é o endogel, que é a clorexidina gel a 2%. É um gel que eu coloco dentro do canal. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: eu estou preparando um canal, não importa se o paciente tem polpa viva ou polpa morta, o tratamento endodôntico ele tem que ser preciso. Você tem que trabalhar dentro de um conceito de previsibilidade, um conceito de quanto você deve alargar aquele canal. Isso é, deve cortar aquela pré-dentina. Até quanto você deve instrumentar. Porque quando nós falamos em relação à medicação intracanal, em fazer sessão múltipla, é quando você prepara o canal completamente, coloca a medicação e na outra sessão você fecha. Esse é um conceito. O conceito de sessão múltipla é essa, tá? De você colocar a medicação para que essa medicação exerça uma efetividade, um plus a mais do preparo do canal. O que eu vejo, na verdade, pelos depoimentos e pelos históricos, pelos casos clínicos citados, né, é que os colegas estão trabalhando com o instrumento 25, 20, 25, 30 e de repente ele coloca a medicação. Olha, a literatura relata que para você exercer uma efetividade do hidróxido de cálcio, por exemplo, você tem que preparar o canal como deve ser preparado, como se você fosse fechar e depois você coloca o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ele vai ter uma efetividade com as paredes limpas e secas, já preparadas. Se você tem resto de tecido no canal, se você tem dentina ainda contaminada, se você tem alguma substância, material, orgânica ou inorgânica no interior do canal, tenha certeza que o hidróxido de cálcio não vai fazer efeito. Então, na maioria das vezes, segundo a literatura, a medicação intracanal não tem essa efetividade que as pessoas estão acreditando. Para que você possa realmente fazer uma endodontia, preparando o canal, colocando a substância medicamentosa e depois fechando, é uma linha filosófica. O que não pode é cair no grande engano de você preparar o canal até lima 20, 25, coloca o hidróxido de cálcio, na segunda sessão você reprepara o canal e fecha. Não tem sentido. Não tem sentido. Em primeiro lugar, o hidróxido de cálcio nem chegou no terço apical. Existem muitos estudos, isso desde a década de 80, 90, de como inserir o hidróxido de cálcio de uma forma efetiva. Já foram feitos estudos com lentulo, estudos com pontas de ultrassom, estudos com condensador, tipo cone de gutapecha, cone de papel. E alguns artigos mostram que o mais efetivo em termos de preenchimento de todo o canal foi a lentulo. Muitos artigos dizem isso, mas passa a ser também um material perigoso, pode fraturar. Então tem que saber utilizar esses instrumentos. Então, uma coisa eu vou jogar aqui no ar para que vocês possam discutir, para que vocês possam pensar. Ler e estudar. Na maioria das vezes, o hidróxido de cálcio que os profissionais colocam no interior do canal, ele não tem efeito positivo. Ele não chega no terço apical. Ele vai fazer uma associação, vai ter uma reação com a própria irrigação, material de irrigação do canal, que você não conseguiu secar direito. Porque se você instrumentou o canal até a lima 25 ou 30 e você utilizou alguns tipos de cone de papel, tenha certeza que você não secou. O canal está ainda com muita umidade e esse hidróxido de cálcio que você colocou, ele vai se dispersar e não vai ter efetividade. Uma outra coisa, você às vezes coloca o hidróxido de cálcio em dentes com risogênese incompleta. Os dentes com risogênese incompleta, às vezes você prepara, tem aquele exudato, ou que não seja risogênese incompleta, que seja um canal com forame amplo, natural, amplo, não é que você ampliou, ele já é amplo por natureza. Tá? Ou então você tem um abscesso, onde tem uma presença constante de exudato. Então você fala, eu vou colocar o hidróxido de cálcio porque não consegui secar o canal. Também não tem efetividade nenhuma.
O hidróxido de cálcio não vai parar esse exudato. Não é o hidróxido de cálcio que para, não é a química que para. O que você precisa é ampliar mais aquela região, é você obter o controle da infecção, você aspirar bastante com capilari tip, depois com cone de papel calibrado para não ficar sangrando, para depois você colocar o hidróxido de cálcio. A química do hidróxido de cálcio é fantástica, mas desde que seja bem utilizada, desde que as paredes do canal estejam bem preparadas. Caso contrário, tenha certeza que a efetividade não é o que você espera. Já no entanto, o gel de clorexidina, nós da linha filosófica de utilizar o clorexidina gel como substância química, eu tenho certeza que ela está até o ápice fazendo o seu efeito bactericida. É uma substância extremamente efetiva contra a maioria dos micro-organismos, tão efetivo quanto o hipoclorídeo de sódio 5,25%. Então, nós precisamos entender qual é a nossa intenção, o que a medicação de canal beneficia o nosso tratamento. Eu creio que nós temos que entender que existem muitos estudos mostrando que seção única ou seção múltipla não tem muita diferença. Eu creio que o grande equívoco é que muita gente não fecha o canal na primeira sessão com medo da sintomatologia e é por isso que utiliza o hidróxido de cálcio. Mas o hidróxido de cálcio, ele tem uma substância que vamos discutir no outro momento, porque realmente é uma substância fantástica. Mas eu insisto, não é a pasta, eu digo a substância hidróxido de cálcio, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. É bom discutir entre os colegas, vamos buscar mais a literatura. Eu tenho certeza que vocês vão ficar bastante surpresos. Espero que vocês tenham apreciado. Clica no sininho para ativar as notificações. Acesse o nosso site. Acesse também os nossos sites, os nossos cursos online. Eu tenho certeza que vocês vão apreciar bastante. E até a semana que vem. Tchau!